Esse homem foi atacado por uma criatura com olhos vermelhos em Sorocaba. Olá, pessoal! Prepare-se para conhecer uma das histórias mais enigmáticas e perturbadoras que já aconteceram no Brasil. Um caso que não apenas foi registrado em relatos informais, mas também consta oficialmente nos arquivos da Delegacia de Sorocaba, no interior de São Paulo. Essa ocorrência, até hoje, levanta questionamentos não só entre ufólogos e pesquisadores do fenômeno, mas também entre policiais, jornalistas e qualquer pessoa que teve acesso aos documentos originais. O nome do protagonista dessa história é Célio de Lima Baptista, e o que ele viveu na noite de 3 de julho de 1997 marcou sua vida de uma forma definitiva, além de se transformar em um dos casos mais estranhos já registrados na região. Naquela época, Célio tinha 26 anos e levava uma vida absolutamente comum. Trabalhava como vendedor autônomo, circulava pela cidade oferecendo seus produtos e, nas horas vagas, praticava artes marciais, algo que fazia desde a juventude. Essa informação, inclusive, ajuda a entender que ele não era alguém facilmente impressionável ou que se deixava abater por qualquer coisa. Morava em Sorocaba, uma cidade relativamente grande do interior de São Paulo, e seu cotidiano era como o de qualquer cidadão trabalhador, dividido entre o esforço para garantir o sustento e as rotinas comuns da vida doméstica. No dia do ocorrido, tudo parecia seguir dentro da mais completa normalidade. Célio havia passado o dia trabalhando, realizando suas entregas e atendendo seus clientes habituais. No fim da tarde, decidiu passar em alguns estabelecimentos da região para comprar verduras, frutas e outros mantimentos que precisava levar para casa. Até aquele momento, não havia absolutamente nada que indicasse que sua vida estava prestes a tomar um rumo tão inesperado quanto assustador. Por volta das 8 horas da noite, ele iniciou seu trajeto de volta, dirigindo pelas ruas da zona norte da cidade, mais especificamente pela rua Potrácio Camargo de Sampaio, na região da Vila Helena. De forma repentina e sem qualquer sinal prévio, o carro de Célio apresentou uma pane completa. O motor simplesmente apagou, todas as luzes se desligaram e nenhum comando respondia. Ele tentou religar o veículo várias vezes, mas sem sucesso. Era uma rua relativamente isolada naquele horário, com pouca circulação de pessoas ou de outros veículos, o que naturalmente gerou uma preocupação imediata. Além do risco evidente de assaltos, havia também o receio de que alguém pudesse depredar ou até furtar o carro. Diante dessa situação, ele decidiu tomar uma decisão sensata e pragmática. Retirou as sacolas com as compras e começou a caminhar em direção à sua casa, que não ficava muito distante dali. Durante o trajeto, encontrou alguns vigias noturnos que atuavam naquela região. Conversou brevemente com eles, explicou que seu carro havia quebrado e que voltaria mais tarde para tentar resolver o problema. Os vigias, mostrando boa vontade, se prontificaram a ficar de olho no veículo até que ele retornasse. Com essa pequena preocupação temporariamente resolvida, Célio seguiu seu caminho pelas ruas tranquilas, ainda sem qualquer indício de que aquela noite ficaria marcada de forma tão profunda e perturbadora em sua memória. Enquanto caminhava, algo começou a chamar sua atenção. No céu, percebeu algumas luzes incomuns, que pareciam se mover de forma diferente daquilo que ele costumava observar. A princípio, não se alarmou. Afinal, Sorocaba possui um aeroporto, e é relativamente comum ver luzes de aeronaves cruzando os céus da cidade. No entanto, quanto mais observava, mais percebia que aquelas luzes não se comportavam como aviões, helicópteros ou qualquer outro objeto convencional. Mesmo assim, manteve-se calmo, acreditando que poderia haver uma explicação lógica para o que estava vendo. Ao chegar próximo a um terreno baldio, um atalho muito utilizado pelos moradores durante o dia, mas completamente escuro e isolado à noite, Célio decidiu atravessá-lo. Esse terreno tinha aproximadamente o tamanho de um campo de futebol e era cercado por mato alto, alguns arbustos e árvores esparsas. Durante o dia, era comum ver crianças brincando ali, ou mesmo pessoas cortando caminho para chegar mais rápido aos seus destinos.
Mas naquela noite, o lugar estava mergulhado em um silêncio absoluto e em uma escuridão quase total. Foi ao colocar o primeiro pé dentro daquele terreno que algo estranho aconteceu. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Nenhum som de vento, nenhum grilo, nenhum ruído vindo das ruas próximas. Apenas um vazio sonoro desconcertante, que imediatamente provocou em Célio uma sensação de alerta. Ele percebeu que aquele silêncio não era natural. Era como se o próprio ambiente tivesse sido isolado de qualquer som, como se estivesse dentro de uma bolha onde o tempo e os sentidos funcionassem de maneira diferente. De forma repentina e sem qualquer aviso prévio, uma luz extremamente forte surgiu no céu, iluminando todo o terreno como se fosse dia. Era uma luz branca, intensa, quase cegante, que fez com que Célio precisasse cobrir os olhos com uma das mãos para tentar enxergar alguma coisa. A intensidade da claridade era tamanha que todas as sombras desapareceram, e por alguns segundos ele perdeu completamente a noção de espaço. Foi nesse exato momento que percebeu que não estava mais sozinho naquele lugar. No centro daquela luz, uma figura começou a se materializar. Primeiro como uma silhueta disforme, que logo foi ganhando contornos mais nítidos, até que finalmente revelou algo que até hoje desafia qualquer explicação lógica ou racional. Diante dele estava uma criatura com características absolutamente impossíveis de serem associadas a qualquer ser conhecido na Terra. Sua aparência era, segundo suas próprias palavras, a de um esqueleto, mas não no sentido convencional. A textura do corpo parecia algo entre o metálico e o orgânico, uma combinação de materiais que desafiava qualquer tentativa de descrição precisa. O ser não possuía cabelos, orelhas ou qualquer traço humano reconhecível. A cabeça era alongada, completamente lisa, e onde deveriam estar as mãos, havia estruturas que lembravam pinças, semelhantes às de alguns crustáceos, mas em proporções muito maiores e assustadoras. No entanto, o que mais chamava a atenção eram os olhos. 2 grandes olhos perfeitamente circulares, que emitiam um brilho vermelho intenso, como se fossem 2 lâmpadas de neon acesas no meio daquela escuridão surreal. O simples ato de olhar diretamente para aqueles olhos provocava em Célio uma sensação difícil de descrever, algo entre o fascínio e o pavor absoluto. Por alguns segundos, que pareceram uma eternidade, os 2 permaneceram imóveis, apenas se encarando. Foi então que a criatura emitiu um som estranho, que parecia uma sequência de ruídos metálicos, intercalados por estalos e vibrações. Não era uma língua, não era um som que pudesse ser associado a qualquer forma de comunicação humana. Era como se as cordas vocais daquele ser, se é que ele possuía algo semelhante, fossem feitas de metal ou algum outro material desconhecido, produzindo sons que reverberavam de forma desconfortável no ar. Apesar do medo crescente, Célio tentava se manter racional. Avaliava, dentro do possível, as suas chances de reação, caso aquilo representasse uma ameaça direta. Seu treinamento em artes marciais lhe dava algum conforto psicológico, ainda que, no fundo, soubesse que estava diante de algo que ultrapassava completamente qualquer parâmetro de confronto físico que pudesse imaginar. Mas qualquer tentativa de raciocinar foi interrompida no segundo seguinte, quando a criatura fez um movimento rápido, quase instantâneo, avançando diretamente em sua direção. A velocidade do ser era absurda. Antes que pudesse esboçar qualquer reação, Célio sentiu um impacto violento no lado direito do corpo, seguido de uma dormência intensa, como se estivesse sendo eletrocutado ou congelado de dentro para fora. Seu corpo perdeu completamente a força. As pernas cederam, os braços não respondiam e, num piscar de olhos, ele se viu no chão, totalmente incapacitado. O cérebro, no entanto, parecia funcionar normalmente, registrando tudo o que acontecia, mesmo sem conseguir mover um único músculo. Quando finalmente conseguiu abrir os olhos, percebeu que a luz intensa havia desaparecido. O ambiente voltou a ficar mergulhado na escuridão e a criatura
simplesmente não estava mais lá. Foi nesse exato instante que Célio notou algo ainda mais perturbador. Havia um sangramento abundante escorrendo de sua narina direita, e ao olhar para sua mão, percebeu que o dedo polegar estava cortado, com um ferimento profundo, quase cirúrgico, que parecia ter sido feito por algum objeto extremamente afiado. A sensação de paralisia no lado direito do corpo ainda persistia, como se metade do seu organismo tivesse simplesmente sido desligado. E naquele momento, ele entendeu que aquilo estava muito longe de ser apenas um pesadelo. Mesmo debilitado, assustado e com metade do corpo praticamente sem resposta, Célio reuniu forças que nem ele imaginava ter. Empurrou seu corpo com o braço que ainda funcionava, tentando se arrastar para fora daquele terreno sombrio. Cada movimento parecia exigir um esforço descomunal, como se estivesse lutando contra uma gravidade muito maior do que a normal. O coração batia acelerado, a respiração era curta e entrecortada, e a mente parecia se dividir entre o pânico e uma necessidade desesperada de sobreviver. Com dificuldade, conseguiu se erguer parcialmente, apoiando-se em um dos joelhos, até que, por fim, conseguiu sair mancando daquela área. Ao alcançar a calçada, avistou duas jovens que caminhavam por uma rua próxima. Mesmo sem entender exatamente o que estava acontecendo, elas perceberam que Célio estava em uma situação crítica. Sujo, ofegante, com sangue escorrendo pelo rosto e segurando a mão ferida, ele mal conseguia articular as palavras. As garotas, assustadas, correram até uma residência próxima e chamaram uma senhora que, imediatamente, acionou a polícia. Foram minutos que pareceram horas, até que a viatura finalmente chegou ao local, encontrando Célio sentado na calçada, com a cabeça entre as mãos, tremendo e visivelmente em estado de choque. Ao descerem da viatura, os policiais fizeram a abordagem padrão, tentando entender se havia ocorrido algum assalto, agressão ou qualquer outro tipo de crime convencional. No entanto, o que ouviram de Célio foi algo que, certamente, fugia completamente do que estavam acostumados a registrar. Com a voz trêmula, ele olhou diretamente nos olhos dos agentes e disparou sem rodeios. Eu fui atacado por um ser estranho. Não era humano. Essa afirmação foi suficiente para mudar completamente o clima da ocorrência. De imediato, os policiais tentaram avaliar se ele estava sob efeito de álcool, drogas ou em algum surto psicológico. Mas, segundo consta no próprio boletim de ocorrência, não havia qualquer sinal de alteração de consciência. Diante da gravidade da situação e do estado físico do rapaz, os policiais decidiram levá-lo imediatamente ao pronto-socorro mais próximo. Lá, ele recebeu atendimento médico, especialmente para o ferimento no polegar, que exigiu limpeza, curativo e imobilização. Os médicos que o atenderam também registraram no prontuário o relato do próprio Célio sobre a origem do ferimento. A descrição feita por ele coincidia exatamente com aquilo que havia contado aos policiais momentos antes. Um ataque provocado por uma entidade desconhecida, cuja aparência fugia de qualquer padrão conhecido. Após receber os primeiros cuidados médicos, Célio foi encaminhado para a delegacia de Sorocaba, onde prestou depoimento formal. E foi ali que, de maneira oficial, seu relato foi registrado em um boletim de ocorrência. O mais surpreendente é que no próprio documento consta claramente que ele descreveu ter sido atacado por uma criatura desconhecida, com olhos vermelhos, mãos em formato de pinça e mais de 2 metros de altura. Esse detalhe, inclusive, chamou a atenção dos próprios agentes, que, apesar do ceticismo natural da função, se viram obrigados a documentar fielmente aquilo que o rapaz relatava. Após a confecção do boletim, os policiais decidiram retornar com Célio até o local onde o ataque teria ocorrido. A intenção era verificar se havia algum vestígio físico, algum objeto que pudesse ter causado o corte no dedo, ou, quem sabe, qualquer outro elemento que ajudasse a entender o que havia, de fato, acontecido ali. Vasculharam o terreno por vários minutos, utilizando lanternas potentes para iluminar cada canto daquele matagal.
Procuraram por pedras, pedaços de vidro, metais cortantes ou qualquer resquício de que uma agressão física convencional pudesse ter acontecido. No entanto, para surpresa de todos, absolutamente nada foi encontrado. Não havia objetos cortantes, nem marcas no chão, nem qualquer sinal que pudesse explicar o ferimento ou os relatos de Célio. Era como se nada, absolutamente nada, tivesse acontecido ali. E esse detalhe, paradoxalmente, acabou deixando os policiais ainda mais desconcertados. Afinal, se ele tivesse inventado aquela história, era de se esperar que, no mínimo, houvesse alguma inconsistência nos relatos ou indícios claros de uma farsa. Mas não foi o que aconteceu. Nos dias que se seguiram, o caso rapidamente começou a repercutir entre moradores da região. O relato de Célio se espalhou, primeiro de boca em boca, depois ganhando espaço na imprensa local e, por fim, chegando aos ouvidos de ufólogos e pesquisadores especializados no estudo de fenômenos inexplicáveis. O que mais chamava a atenção de todos era a firmeza com que ele mantinha sua versão dos fatos. Não importava quantas vezes fosse questionado, nem por quem. Sua narrativa permanecia absolutamente coerente, detalhada e sem qualquer contradição, como se ele estivesse revivendo cada segundo daquela experiência todas as vezes que contava o ocorrido. A repercussão foi tão grande que o caso chegou até mesmo ao Ministério Público, que, por precaução, decidiu acompanhar de perto os desdobramentos da investigação. Psicólogos, médicos e peritos foram acionados para avaliar se havia algum indício de transtorno mental, alucinação ou qualquer outro fator que pudesse comprometer a credibilidade do relato. Contudo, todos os laudos apontaram na mesma direção. Célio era uma pessoa absolutamente lúcida, coerente e sem histórico de problemas psiquiátricos. Um cidadão comum, trabalhador, sem qualquer envolvimento com drogas, álcool ou atividades ilícitas. Mas o que torna essa história ainda mais perturbadora é o que aconteceu meses depois. Cerca de 8 meses após aquele evento, Célio de Lima Baptista foi encontrado morto, vítima de um disparo de arma de fogo. E de forma ainda mais inquietante, o crime aconteceu exatamente na mesma região onde ele havia relatado ter sido atacado pela criatura. O assassinato permanece, até hoje, sem solução. Nenhum suspeito foi identificado. Nenhuma linha de investigação levou a uma resposta concreta. E assim como o próprio ataque que sofreu, sua morte permanece envolta em mistério, alimentando ainda mais as dúvidas, os questionamentos e os temores de quem conheceu os detalhes desse caso tão obscuro e inquietante.